Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre as structs ou structs, tá? Falando aí em português, que são muito importantes e muito utilizadas na linguagem C para organizarmos melhor os nossos dados e as nossas variáveis. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fique com a gente neste vídeo até o final, que nós vamos trazer aí um exemplo bastante detalhado sobre o uso das structs. Vamos lá? Para todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, eu sou o professor Dr. Gustavo Dambici Gomes de Carvalho e seja muito bem-vindo à Academia Inovar, onde falamos principalmente sobre conhecimento e inovação. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo, tá? Desta aula aqui sobre structs. Então, por que nós utilizamos structs, né? Qual que é o nosso contexto? Quando a gente trabalha com muitas variáveis, o código pode ficar aí facilmente complicado e desorganizado. Então aqui nós temos um exemplo onde nós temos aqui 4 cachorros, né? 4 cachorros de estimação, 4 puppies. E nós temos aqui as diversas informações sobre eles, nas nossas variáveis. Então aqui, dog 1 raça é Beagle, dog 2 raça é o Pug, 3 é o Terrier, 4 Bulldog. E nós temos aqui as informações deles, nós temos os nomes, as idades, os pesos e cada uma dessas informações está em uma variável separada aqui no nosso programa. Então, se eu quiser mudar apenas a raça, né, na variável de um cachorro, eu trago ela ali, só que ela não está diretamente relacionada de fato, né? Todos esses dados eles não estão relacionados em um conjunto. E é para isso que nós vamos ver as structs. Não seria bom, né, a gente ter aí uma maneira melhor então de organizar os nossos dados, as nossas variáveis, mais ou menos nesta forma aqui, que a gente pudesse organizar então, né, todas as informações do primeiro cachorro, né, o nosso dog 1, tá? E todas as informações ali juntas, ó, raça, nome, idade, peso. Só que isso também, não somente nessa maneira aqui a gente organizando, né, estruturando a nossa organização, mas será que a gente conseguiria formar aí, tá, algum tipo de estrutura que a gente conseguisse, tá, aglomerar, tá, juntar todas essas informações, deixar esse conjunto de informações organizado? E é para isso que servem as structs, tá, ou structs, ou estruturas e até mesmo registros. É assim que nós vamos também encontrar nos livros. As structs, elas servem então para agrupar os dados de forma organizada. Então aqui a gente tem um exemplo onde a gente cria uma estrutura cachorro. Então é um tipo de variável, percebam, ó, cachorro, dog 1, e daí dog1.raça recebe Beagle, dog1.nome recebe Bob, dog1.idade recebe o 3 aqui, por exemplo, 3 meses de idade, dog1 peso também 1.2. Tá? Então aqui nós estamos utilizando a struct. Então o que nós podemos ver? Nós criamos uma estrutura chamada cachorro e nessa estrutura nós temos todas essas variáveis aqui relacionadas, esses campos relacionados ao cachorro, tá? A nossa informação então a este cachorro. Então na prática a gente acabou de criar um tipo especial de variável por meio das structs, tá? E esses tipos especiais, né, esse tipo especial que é a nossa struct cachorro, ela é formada aí a partir dos tipos básicos de dados, tá? Dos tipos básicos de variáveis que nós vimos anteriormente, como char, int de inteiro, float, double, de números aí de ponto flutuante, números reais aí, especialmente com vírgula. Então aqui no nosso exemplo nós estamos criando aqui essa estrutura cachorro dog 1, e aqui nós temos então atribuindo os valores a todos, tá, os seus campos, e esses campos aqui, como nós vamos ver, eles são formados por esses tipos básicos. Então a struct em si é essa estruturação, digamos assim, das informações, tá, onde elas estão aí colocadas de uma maneira organizada, tá, e juntas, tá? Então elas formam, digamos assim, uma estrutura organizada onde todas essas informações estarão então lá dentro, tá? De maneira conjunta.
Para definir as structs, ou registros, a gente vai declarar as variáveis, que são esses campos, e o nome deste novo tipo especial de variável. Então a struct é um tipo especial de variável. No nosso caso, a gente chamou essa variável, a gente pode colocar o nome que a gente quiser, a gente colocou o nome aqui de cachorro, por quê? Porque nós estamos trabalhando com informações, tá? No nosso programa aqui, por exemplo, está se referindo, trabalhando com informações de cachorros, tá? Aqui nós temos então a definição, este código aqui ele vem antes da main, tá? Então aqui nós definimos a nossa struct cachorro, abrimos aqui as chaves, não podemos esquecer o ponto e vírgula no final, tá? Isso é algo especial das structs. E aqui nós temos um conjunto de caracteres para representar a raça, um conjunto de caracteres para representar o nome, tá? Aqui representando o ponteiro, né, para caracteres, ou seja, um vetor, uma string. Nós temos uma variável inteira referenciando aqui, se relacionando à idade, tá? Que no caso aqui se relaciona à idade em meses, e também uma outra variável double, tá? Para trazer aqui o peso então deste cachorro. E perceba aqui que nós temos uma estrutura geral, tá? Aqui a gente até simbolizou assim com essa maneira de dados, porque aqui nós estamos criando essa nova estrutura, é uma estrutura cachorro de maneira genérica. Pode vir aqui, a gente pode cadastrar, tá? Criar outros cachorros com base nessa nova estrutura organizada que nós estamos propondo, que é o nosso novo tipo especial de variável. É uma variável que nós criamos e essa variável se chama cachorro e dentro dela nós temos as variáveis, digamos assim, tradicionais. Como as structs criadas, elas são de fato aí novos tipos de dados, novos tipos de variáveis, a gente também pode utilizá-las como parâmetros de funções. Então, aquela estrutura cachorro que nós acabamos de criar, ela pode ser utilizada aqui como um parâmetro de uma função, assim como nós utilizávamos parâmetros int, float, também vetores aqui de caracteres. Então, nós podemos ver aqui, criamos uma função void, ou seja, que não tem retorno, vazio, que imprime as informações do cachorro. Ela recebe como tipo especial aqui de parâmetro a struct cachorro, aqui representada pela letra C, e aqui nós imprimimos então as informações raça, c.raça, porque nós sabemos como que é essa estrutura. Então C vai vir aqui a estrutura cachorro, e aqui nós temos os diferentes campos sendo acessados por meio aqui do operador ponto. Então c.raça, c.nome, c.idade e c.peso. Vai trazer todas as informações aqui do cachorro C, tá? Que vai ser utilizado lá na função, sendo chamado na função principal na main. Aqui nós temos o nosso código completo, então, para rodar essas informações aqui, nosso programa relacionado aos cachorros. Então aqui nós temos a nossa declaração de fato, então o começo do nosso programa lá, incluindo as bibliotecas, a definição aqui da struct ou da struct cachorro, com os seus respectivos campos aqui dentro, atenção para não esquecer o ponto e vírgula aqui ao final da declaração. Nós também declaramos uma função antes da main aqui, a void imprime informação do cachorro. Então ele vai utilizar como tipo de dados a struct cachorro. Aqui nós temos, tá, como que funciona então, tá, essa função. Ela vai imprimir todas essas informações, uma vez que ela receba aqui uma struct cachorro. E aqui nós temos a continuação do nosso código, aqui de fato a nossa main, tá? Então aquela parte anterior à main, agora nós temos a main que nós podemos inserir inclusive no nosso, a gente já vai rodar no dev C++, no nosso compilador. Aqui nós declaramos struct cachorro, dog1, dog2, dog3, dog4, ou seja, criamos 4 cachorros, tá? Abrimos espaço na memória para 4 cachorros e aqui nós estamos preenchendo os dados deles. Então a raça do primeiro cachorro é Beagle, o nome dele é Bob, idade 3, peso 1.2 e preenchemos todas as informações aqui dos cachorros. E ainda na main, então aqui nós criamos e atribuímos valores às nossas structs cachorros, ou seja, dentro de cada uma delas nos seus respectivos campos. E aqui nós temos a impressão então de informações, onde nós passamos aqui de fato a struct. Vejam como o nosso argumento aqui da nossa função sendo chamado, a gente passa o dog1, depois passamos o dog2, o dog3, o dog4, onde ele vai chamar a função ali do slide anterior,
e vai imprimir na tela, então, as informações daquele cachorro que está sendo passado aqui, então, como atributo, tá? Nesta chamada de função. Resumindo, então, utilize structs para organizar os seus dados, as suas variáveis. Inclusive, a gente pode utilizar, como a gente acabou de ver, em funções e também podemos utilizar em arrays. Podemos criar arrays, vetores, das nossas structs, desses nossos tipos especiais de dados. Tá? Aqui nós temos então os nossos cachorrinhos do nosso programa. O acesso de cada um deles, lembrando aqui, ó, é pelo ponto. Tá? Então nós temos aqui a atribuição, né, de cada uma das informações de cada cachorro. E nós vamos ver aqui então a execução do programa que a gente acabou de mostrar para vocês aqui na tela do console, onde ele imprime então as informações de cada um dos cachorros. Tá? Então traz primeiro a raça, o nome, idade e o peso. Tá? Então, em resumo, utilize structs para organizar os seus dados, as suas variáveis, o seu código. É uma ferramenta muito poderosa na linguagem C que vai permitir aí vocês fazerem, né, desenvolverem programas aí cada vez maiores, mais complexos, mantendo a organização do programa de vocês. Continuando aqui, mostrando também o programa no Dev C++ aqui, que nós temos instalado, né? No nosso caso aqui estamos utilizando a linguagem C. Então, incluindo as bibliotecas tradicionais, definimos aqui, tá, a struct cachorro, criamos aqui a função também de imprimir informação do cachorro, onde a gente passa como argumento uma struct, né, uma variável do tipo cachorro, uma struct cachorro, que é a nossa variável especial. E aqui nós temos o código da nossa main, tá? Onde atribuímos os valores, tá? A cada um dos campos de cada um dos cachorros e depois aqui ao final imprimimos as informações de cada um deles. Tá? E mostrando aqui para vocês então, vamos compilar e executar. Nós temos aqui, tá, a execução então do nosso programa, onde imprimimos então as informações de cada um deles, utilizando as structs nas nossas funções. Então percebam que nós utilizamos as structs para organizar o nosso código de ponta a ponta e inclusive podemos utilizar funções aí já com esse tipo especial de variável que são as structs. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado, deem um like, curtam o nosso vídeo, considerem também se inscrever no nosso canal e continuem acompanhando os nossos vídeos. Novos vídeos são lançados aí semanalmente, quinzenalmente, e também acompanhem as nossas playlists, onde nós organizamos aí bastante coisa sobre lógica de programação, especialmente a linguagem C, e também complementando aí também com programação no Arduino, bem como no C#, visual, né, utilizando o Windows Forms. Até o próximo vídeo!